Às vezes, o que muita gente chama de preguiça, teimosia, birra, falta de atenção ou falta de educação pode ser, na verdade, uma dificuldade real de compreender uma instrução, organizar pensamentos, controlar impulsos, lidar com as frustrações ou executar uma tarefa do começo ao fim. E quando falamos de pessoas com transtorno do desenvolvimento intelectual e TDAH, essa diferença de olhar muda tudo. Você é familiar, professor, porque uma coisa é reagir ao comportamento com impaciência. Outra coisa é tentar entender o que está por trás daquele comportamento, oferecer o apoio, certo e necessário para aquele aluno, seu filho. Neste vídeo, eu quero conversar com você sobre como conviver, acolher e ajudar pessoas com transtorno do desenvolvimento intelectual e TDAH no dia a dia. Não de uma forma complicada, técnica ou distante, mas de uma forma prática, respeitosa e possível para familiares, professores, cuidadores, colegas, amigos e todas as pessoas que convivem com alguém que precisa de mais apoio. Até o final, você vai entender atitudes simples que podem melhorar a comunicação, reduzir conflitos, estimular a autonomia e tornar a convivência mais leve, humana e inclusiva. Eu sou o Thiago Jeremias e ajudo pessoas, famílias e educadores a compreenderem melhor comportamento, aprendizagem e inclusão de forma clara, respeitosa e prática. Antes de falar sobre o que fazer, é importante entender uma coisa. A pessoa não é o diagnóstico. Não é receber aquela folha e falar, é a pessoa. Duas pessoas podem ter TDAH e se comportarem de forma muito diferente. Duas pessoas podem ter transtorno do desenvolvimento intelectual e precisarem de apoios completamente diferentes. E uma pessoa também pode ter as duas condições ao mesmo tempo, o que exige ainda mais sensibilidade, paciência e adaptação. O TDAH costuma estar relacionado a dificuldades de atenção, impulsividade, inquietação, organização e controle do tempo. Aquela questão da persistência em tarefas. Já o transtorno do desenvolvimento intelectual envolve dificuldades no funcionamento intelectual e nas habilidades adaptativas, ou seja, habilidades necessárias para a vida diária, como comunicação, aprendizagem, socialização, autocuidado e resolução de problemas. A gente faz no dia a dia, não sei isso, resolver problemas. Mas aqui está um erro muito comum. Muitas pessoas olham apenas para o comportamento final. A criança não terminou a atividade, o adulto esqueceu uma orientação, o aluno se levantou várias vezes, a pessoa interrompeu a conversa, alguém não conseguiu seguir uma regra e rapidamente vem o julgamento. Não quer fazer, não presta atenção, é mal criado, é desinteressado, faz de propósito. Só que nem sempre é assim. Às vezes a pessoa não entendeu. Às vezes entendeu, mas não conseguiu se organizar. Às vezes sabia o que precisava fazer, mas se distraiu no meio do caminho. Quem nunca, né? Às vezes ficou sobrecarregado, frustrado ou ansioso. E às vezes a tarefa exigia mais habilidades do que aquela pessoa consegue usar sozinha naquele momento. Por isso, a primeira atitude para ajudar é entenda antes de corrigir. Não é todos da mesma forma. Isso não significa deixar tudo passar. Não significa não ter limites. Não significa aceitar qualquer comportamento. Significa que antes de punir ou brigar, você tenta compreender qual dificuldade está aparecendo ali. Em vez de pensar apenas ele não quer fazer, pergunte: será que ele entendeu o que foi pedido? Em vez de ela está me desafiando. Pergunte: será que ela está frustrada e não sabe expressar isso? Em vez de pensar, ele nunca aprende, pergunte: será que eu estou ensinando de um jeito que ele consegue compreender? Em vez de pensar, ela é muito dependente. Pergunte: será que alguém já ensinou essa habilidade passo a passo? Deu essa condição? Essa mudança de pergunta muda a forma de agir. Por exemplo, imagine que você diz para uma criança ou adolescente:
vai arrumar seu quarto. Para muitas pessoas, essa frase parece simples, mas para alguém com dificuldades de organização, atenção ou compreensão, arrumar o quarto pode ser uma tarefa enorme e confusa. Arrumar o que primeiro? A cama? Os brinquedos? A roupa? O material escolar? Onde colocar cada coisa? Quanto tempo isso vai levar? O que significa arrumado para quem pediu? Quanta gente não se organiza na própria bagunça, não é? Então, em vez de dar uma ordem ampla, você pode dividir a tarefa em partes menores. Primeiro, coloque a roupa suja no cesto. Depois, guarde os brinquedos na caixa. Depois, coloque os livros na mesa. Quando terminar essa parte, me chama. E aí você vai dando por etapa. Perceba, você não fez tudo pela pessoa, você organizou o caminho para que ela conseguisse começar. Você deu um início. Esse é um ponto essencial. Muitas vezes a pessoa não precisa que alguém faça por ela precisa que alguém torne a tarefa mais clara, mais concreta e mais possível. E isso nos leva ao segundo ponto: comunicação. A forma como você fala pode facilitar muito ou dificultar completamente a convivência. Como é difícil lidar com pessoas assim. Quando estamos cansados, irritados ou com pressa, é comum falar demais, falar alto, dar várias ordens ao mesmo tempo ou usar frases cheias de crítica. Mas pessoas com TDAH e transtorno do desenvolvimento intelectual podem ter mais dificuldade para processar muitas informações ao mesmo tempo, principalmente em momentos de tensão. Então, se ficou nervoso, esquece, parou ali. Então a comunicação precisa ser clara, direta e respeitosa. Comunicação simples não é falar de forma infantilizada, não é infantilizar, conversar com uma criancinha de 3 anos, é falar de forma acessível. Entenda, existe uma grande diferença entre adaptar a linguagem e tratar a pessoa como incapaz. A pessoa merece respeito, dignidade e escuta, mas também pode precisar de frases mais curtas, exemplos concretos, repetição, tempo para responder e instruções passo a passo. Precisa ficar muito claro isso para ela. Em vez de dizer, eu já falei 1000 vezes que você precisa se organizar melhor, você nunca presta atenção. Desse jeito não dá. Diga, agora vamos fazer uma coisa de cada vez. Primeiro pegue o caderno. Depois abra na página certa. Eu vou esperar você começar. Olha a diferença no trato. Em vez de dizer, para de bagunçar tudo, diga, mãos na mesa agora. Depois você vai ter um tempo para se movimentar. E aí você vai auxiliando a pessoa a se controlar. Em vez de dizer, você não entendeu nada, diga, me mostra qual parte ficou confusa. Ela vai tentar identificar. A diferença é enorme. Quando a comunicação vem carregada de vergonha, crítica ou humilhação, a pessoa pode se fechar, se irritar ou desistir. Mas quando a comunicação é firme e respeitosa, fica mais fácil colaborar. Ela vai entender a autoridade. Outra estratégia importante é confirmar o entendimento, mas cuidado. Confirmar não é fazer uma prova, não é dizer de forma acusatória, entendeu ou não entendeu? É pedir com naturalidade. Me conta com as suas palavras o que você vai fazer primeiro. Olha a diferença. Se a pessoa não souber responder, isso já mostra que a instrução precisa ser repetida, simplificada ou demonstrada. E uma regra prática que ajuda muito é uma orientação por vez. Não é 10 coisas ao mesmo tempo. É uma por vez. Se você diz, pega a mochila, guarda o caderno, coloca o tênis, escova os dentes, pega a garrafa e vem logo. Meu Deus, talvez a pessoa se perca no meio. Para algumas pessoas essa sequência é simples, para outras é excesso de informação. Então divida primeiro a mochila, depois o tênis, depois a garrafa. Isso pode parecer mais demorado no início, mas muitas vezes reduz conflito, grito, repetição e estresse. Mas aqui vem uma parte muito importante. Não adianta só falar melhor se o ambiente continua confuso. Por isso, o terceiro ponto é criar rotina, previsibilidade e apoio visual. Pessoas com TDAH e transtorno do desenvolvimento intelectual podem se beneficiar muito de uma rotina mais clara. Não porque precisam ser controladas o tempo todo, mas porque a previsibilidade ajuda o cérebro a entender o que vem depois.
Quando tudo muda de repente, quando ninguém explica o que vai acontecer, quando não existe uma sequência clara, a pessoa pode ficar ansiosa, irritada, desorganizada ou resistente. A rotina reduz essa incerteza. Na escola, por exemplo, pode existir um quadro ali do lado, com a sequência do dia: chegada, atividade inicial, explicação, exercício, lanche, recreio, atividade em grupo e saída. Em casa pode existir uma rotina visual com banho, jantar, escovar os dentes, separar o material e dormir. Só organização. Para algumas pessoas, só falar não basta. Ver ajuda muito. Pode ser uma lista, um quadro, desenhos, imagens, cartões, agenda, alarme, timer, checklist. O formato depende da idade, do nível de compreensão e das necessidades daquela pessoa. O importante é que o apoio esteja visível e seja usada com consistência. Por exemplo, uma criança que sempre se atrasa de manhã pode se beneficiar de uma lista simples. Trocar de roupa, tomar café, escovar os dentes, pegar a mochila, a cada etapa feita, ela marca ou vira o cartão. Depende da forma que você organizou. Um adolescente que esquece tarefas pode usar lembretes no celular, agenda visual ou checklist. Um adulto pode usar alarmes, calendários, aplicativos, bilhetes ou divisão de tarefas por horário. E aqui existe um detalhe importante: rotina não significa rigidez absoluta. A vida muda, imprevistos acontecem. O problema é quando a pessoa pega de surpresa o tempo todo. Sempre que possível, avise antes. Diga: hoje a rotina vai ser diferente. Primeiro vamos fazer isso e depois aquilo. Se a pessoa tiver dificuldade com mudanças, explique com calma, repita e dê tempo a ela para se ajustar ali à mudança. Agora, mesmo com rotina e comunicação clara, há outro ponto fundamental: o modo como você lida com erros e frustrações. Pessoas com TDAH podem se frustrar rapidamente quando percebem que não conseguem manter a atenção ou terminar tarefas como os outros. Pessoas com transtorno do desenvolvimento intelectual podem precisar de mais tempo e repetição para aprender determinadas habilidades. Se o ambiente responde sempre com críticas, comparações e punição, a autoestima vai sendo prejudicada. Frases como todo mundo consegue, menos você. Imagina isso, pessoal, pelo amor de Deus. Você não aprende nunca. Seu irmão faz melhor. Na sua idade, já era para saber. Podem machucar profundamente e não ensinam o que a pessoa precisa fazer. Pensa na comunicação. Troque comparação por orientação. Em vez de você errou de novo, diga: essa parte ainda não ficou certa. Vamos tentar de outro jeito? Em vez de você demora demais, diga: vamos dividir em etapas para ficar mais fácil. Em vez de você não consegue fazer nada sozinho, diga: eu vou te ajudar a começar e depois você tenta a próxima parte. Isso não é passar a mão na cabeça, isso é ensinar com mais inteligência emocional. Agora vem um dos pontos mais importantes de todo o vídeo. Ajudar não é fazer tudo pela pessoa. Ajudar é criar condições para que ela participe. Muitas famílias, professores e cuidadores, por amor ou preocupação, acabam fazendo tudo para a pessoa. Escolhem tudo, resolvem tudo, respondem por ela, evitam qualquer desafio e impedem que ela tente. A intenção pode ser boa, mas o efeito pode ser ruim. Quando fazemos tudo por alguém, passamos a mensagem de que ela não é capaz. E, com o tempo, a pessoa pode se tornar mais dependente, insegura ou sem oportunidade de desenvolver essas habilidades. O dia a dia nosso é esse desafio que faz a gente crescer. Claro que algumas pessoas vão precisar de apoio por toda a vida em determinadas áreas. Isso precisa ser respeitado. Mas apoio não deve significar exclusão da própria vida. Autonomia não é fazer tudo sozinho. Autonomia é participar das decisões e fazer o máximo possível com o apoio necessário. Por exemplo, se a pessoa não consegue escolher toda a roupa sozinha, talvez ela consiga escolher entre duas camisetas.
Se não consegue preparar uma refeição completa, talvez consiga colocar à mesa. Se não consegue fazer uma atividade escolar inteira, talvez consiga começar por uma parte. Se não consegue ir sozinha a um lugar, talvez consiga ajudar a organizar o que precisa levar. A pergunta não deve ser apenas ela consegue fazer tudo ou não. A pergunta deve ser qual parte ela consegue fazer com apoio. Uma estratégia muito útil é uma ajuda graduada. Primeiro você mostra, depois você observa quando a pessoa tenta, depois reduz a ajuda aos poucos, você vai tirando aquele apoio. Por exemplo, para ensinar a guardar o material escolar, primeiro você mostra como organizar. Depois, faz junto com a pessoa. Depois, pede para ela tentar enquanto você orienta. Depois, você apenas confere no final. Aos poucos, a pessoa ganha mais participação. Isso vale para tarefas domésticas, estudos, higiene, alimentação, organização, uso de dinheiro, convivência social no dia a dia e muitas outras áreas. E aqui vale uma observação muito importante. Celebre o progresso real, não perfeição. Evoluiu, parabeniza. Se antes a pessoa não conseguia iniciar uma tarefa e agora consegue começar com ajuda, isso é progresso. Se antes não conseguia esperar a vez e agora espera alguns minutos, isso é progresso. Se antes não conseguia pedir ajuda e agora consegue dizer não entendi, isso é progresso. Quando você reconhece avanços pequenos, você fortalece a motivação. E se essa ideia fez sentido para você, compartilhe este vídeo com alguém que convive com uma pessoa com deficiência intelectual, TDAH ou dificuldades de aprendizagem. Às vezes, uma mudança simples na forma de apoiar já melhora muito a convivência, reduz conflitos e aumenta o respeito. Agora, vamos para outro ponto essencial: inclusão. Inclusão não é apenas colocar a pessoa no mesmo espaço que todo mundo. Uma criança pode estar dentro da sala de aula e ainda assim estar excluída. Um adolescente pode estar em um grupo e ninguém conversar com ele. Um adulto pode estar em uma atividade, mas sem nenhuma adaptação para participar de verdade. Presença não é inclusão. Participação é inclusão. Incluir significa perguntar o que essa pessoa precisa para participar melhor. Envolver a pessoa. Às vezes ela precisa de mais tempo, às vezes precisa de uma explicação visual, às vezes precisa de menos barulho, às vezes precisa que a atividade seja dividida em partes, às vezes precisa de alguém que explique a regra de um jogo, às vezes precisa de colegas que não zombem quando ela demora para terminar a atividade, uma atividade diferente. Na escola, a inclusão pode significar adaptar a forma de explicar uma atividade, permitir recursos de apoio, observar sinais de sobrecarga, oferecer instruções mais claras e promover interação com os colegas. Em casa, inclusão pode ser envolver a pessoa nas conversas, nas decisões e nas responsabilidades da família, de acordo com suas possibilidades. Entre amigos, inclusão pode ser convidar, esperar, repetir com paciência, respeitar limites e não transformar a dificuldade da pessoa em motivo de piada. Na sociedade, pessoal, inclusão envolve acessibilidade, respeito, oportunidades e combate ao preconceito. E aqui precisamos falar de uma atitude que faz muita diferença. Não fale da pessoa como se ela não estivesse presente. Muitas vezes, familiares, profissionais ou conhecidos conversam sobre a pessoa na frente dela como se ela não entendesse nada. Isso pode ser extremamente desrespeitoso. Sempre que possível, fale com a pessoa, não apenas sobre a pessoa. Pergunte o que ela prefere, dê escolhas, respeite suas formas de comunicação, mesmo quando a pessoa tem dificuldades importantes, ela continua tendo sentimentos. Pessoal, respeita a vontade. Ela muitas vezes tem um desconforto e direito à dignidade e você não pergunta.
Outra atitude importante é evitar rótulos. Quando você chama alguém de difícil, problemático, preguiçoso, agitado demais, incapaz ou sem jeito, você reduz a pessoa a uma dificuldade. Esse é o rótulo que você dá para ela. É claro que comportamentos desafiadores existem. É claro que a convivência pode ser cansativa. Familiares e professores também precisam de apoio, mas rótulos não ensinam, rótulos não acolhem, rótulos não constroem caminho. Em vez de dizer ele é impossível, tente descrever o que acontece. Ele tem dificuldade de esperar a vez. Ela se distrai com facilidade. Ele precisa de instruções mais curtas. Ela fica ansiosa quando a rotina muda. Olha a forma de falar como muda tudo. Quando você descreve o comportamento, fica mais fácil. Buscar uma estratégia, né, com as pessoas em volta. Quando você apenas rotula, a pessoa vira problema. E a pessoa não é o problema. O desafio está na interação entre as necessidades dela e o ambiente no qual ela está. Por isso, a convivência melhora quando o ambiente também faz essa adaptação. Isso vale para barulho, iluminação, quantidade de estímulos, tempo de espera, linguagem usada, tamanho das tarefas, forma de correção e expectativas. Por exemplo, se uma sala está muito barulhenta e a pessoa se desorganiza, talvez o problema não seja apenas mau comportamento, pode haver excesso de estímulo. Se uma atividade tem muitas etapas e a pessoa trava, talvez precise de divisão. Se uma conversa é muito rápida e abstrata, talvez precise de linguagem mais concreta. Adaptar não é facilitar, injustamente. Adaptar é oferecer o acesso, que ela tenha a condição. Da mesma forma que uma rampa não dá privilégio a uma pessoa com deficiência física, uma instrução visual, mais tempo ou uma tarefa dividida não são privilégios. São recursos para permitir a participação. Outro ponto importante é trabalhar em parceria. Família, escola, profissionais de saúde, terapeutas, cuidadores e a própria pessoa precisam dialogar sempre que possível. Quando cada um age de um jeito completamente diferente, a pessoa pode ficar confusa, mas quando existe alinhamento, as estratégias ficam mais consistentes. Se uma forma de comunicação funciona em casa, pode ser compartilhada com a escola. Se uma rotina visual ajuda na escola, pode inspirar adaptações na casa. Se um profissional orienta determinada estratégia, a família, os educadores podem observar como aplicar no cotidiano dele no dia a dia. Essa troca é muito benéfica à pessoa. E claro, quando houver dúvidas sobre diagnóstico, tratamento, medicação, terapias ou avaliação, o caminho adequado é procurar profissionais qualificados. Este vídeo não substitui orientação profissional. A ideia aqui é ajudar você a melhorar a convivência e o apoio no dia a dia. Agora, vamos recapitular o que realmente importa. Para conviver e ajudar melhor pessoas com transtorno do desenvolvimento intelectual e TDAH, comece mudando o olhar. Antes de corrigir, tente entender. Muitas dificuldades aparecem em forma de comportamento. Depois melhore a comunicação. Use frases claras, poucas informações por vez. Exemplos concretos e respeito, né? Simples, uma forma bem concreta. Falar de forma simples não é infantilizar, é tornar a mensagem acessível. Em seguida, organize o ambiente, a rotina, a previsibilidade, checklists, imagens, alarme, combinados, visíveis, ajudam a reduzir a confusão, ansiedade e conflitos dentro da casa, escola, onde a criança, o adolescente, o adulto convive. Também estimule a autonomia. Não faça tudo pela pessoa se ela pode participar de alguma forma. Mostre, faça junto, observe e reduza. Ajuda aos poucos. E, por fim, inclua de verdade. Não basta a pessoa estar presente. Ela precisa ter oportunidade de participar, de escolher, aprender, conviver e ser respeitada. No fundo, a pergunta mais importante não é por que essa pessoa não age como as outras. A pergunta mais importante é: que apoio essa pessoa precisa
para se desenvolver, participar e viver com mais dignidade. Quando a gente muda essa pergunta, a convivência muda. A família deixa de agir apenas pela cobrança, a escola deixa de enxergar apenas o problema, os amigos deixam de excluir por falta de compreensão e a pessoa passa a ser vista com mais humanidade, mais respeito e mais possibilidades. Apoiar alguém com transtorno do desenvolvimento intelectual e TDAH exige paciência, informação e empatia, mas também exige prática. É no dia a dia, nas pequenas atitudes que a inclusão acontece. Na forma como você fala, na forma como você espera, na forma como você explica, de novo, na forma como você oferece ajuda sem tirar a autonomia, na forma como você corrige sem humilhar, na forma como você reconhece esforço, na forma como você permite que a pessoa participe do que você está propondo. Agora, e você aprendeu atitudes práticas para acolher e apoiar melhor no dia a dia, o próximo passo é entender melhor os sinais que podem indicar TDAH e dificuldades de aprendizagem. Eu recomendo assistir o próximo vídeo sobre como identificar sinais de TDAH e dificuldades de aprendizagem, porque ele vai te ajudar a perceber comportamentos importantes com mais clareza e buscar orientação adequada quando necessário. Compartilhe este vídeo para ajudar mais pessoas a entenderem como acolher e respeitar quem tem transtorno do desenvolvimento intelectual e TDAH. Inclusão começa quando a gente para de julgar e começa a apoiar do jeito certo. Obrigado, novamente, por me acompanhar até aqui.